Bom dia, igreja. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar com vocês aqui nesta manhã. E eu quero começar lendo essa inscrição que está aqui diante de mim. Senhor, queremos ver Jesus. João capítulo 12, verso 21. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, este momento, esta palavra que vai ser pregada aqui agora, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nem aquele que prega, nem aqueles que ouvem nesta manhã, têm capacidade em si, ó Pai, de compreender e de ser transformados pela Tua palavra. Mas nós queremos ver Jesus nesta manhã, Pai. Nós queremos ver o Teu Espírito Santo agindo poderosamente nesta manhã em nosso meio, Senhor. Ó Pai, cuida de nós e capacita-nos, ó Pai, nesta missão, nesta manhã. Amém. Gente, nas manhãs de domingo, como aqueles que estão conosco já há algum tempo bem sabem, nós estamos estudando as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Então eu peço a você que já abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E até aqui nós já vimos as 4 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui foram as palavras que nós vimos muito bem pregadas, graças a Deus, nestas manhãs de domingo. Hoje nós temos diante de nós a 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero convidar você a refletir nesse verso, nesta manhã, e na palavra misericórdia. E eu quero refletir com vocês em 3 ensinamentos diferentes. Primeiro, misericórdia, o que significa? Segundo, misericórdia, qual é a fonte? E terceiro, misericórdia, uma ordem. Cadê as crianças nessa manhã aqui? Levanta a mão. Até 10 anos de idade é criança, viu, gente? Então, vamos combinar, tá certo? A palavra de hoje, então, palavra-chave é misericórdia. Gravaram aí? Certinho? Muito bom. Então, 3 coisas hoje, 3 ensinamentos. Misericórdia, o que significa? Misericórdia, qual é a fonte? E misericórdia, uma ordem. Então, primeiro, misericórdia, o que significa? Eu gosto dessas passagens para pregar, onde você tem uma palavrinha assim, muito destacada, né? Como essa, misericórdia. Porque sempre que eu vejo uma palavra tão destacada quanto essa, me dá vontade de contar. A minha esposa fala que eu sou meio Asperger, né? Essa vontade de contar é coisa de Asperger. Mas é irresistível para mim, tá? Então eu sou obrigado a ir lá e fazer a conta. Então eu faço uma pesquisa no texto bíblico, aonde aparece o assunto misericórdia. Dessa vez eu fiz só na nossa tradução em português. Então vejam bem, na nossa tradução em português, nós vamos encontrar misericórdia, o assunto, de 4 formas diferentes. Com a palavra misericórdia, misericórdias no plural, misericordioso e misericordiosos no plural. Agora presta bem atenção, crianças. 212 vezes misericórdia, 31 vezes misericórdias, 17 vezes misericordioso e 3 vezes misericordiosos. São 263 vezes que aparece no texto bíblico. Nas 263 vezes, 203 estão no Antigo Testamento e 60 estão no Novo Testamento. O livro campeão da palavra misericórdia são os Salmos, 100 vezes. 100 vezes. E o Salmo 136 é o campeão de todos, porque o Salmo tem 26 versos
E lá, em cada um dos versos, 26 vezes aparece a palavra misericórdia. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Captaram? Pegaram aí? Pois bem, mas o que significa misericórdia? Misericórdia significa, entre outras palavras, compaixão. Aliás, até algumas vezes você vai encontrar no texto bíblico a palavra compaixão, e quando você for pesquisar o hebraico ou o grego que está por trás, é a mesma palavrinha, inclusive. Essas eu nem contei, tá? Significa compaixão, ou ser misericordioso, portanto, é ter e demonstrar compaixão. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer para você nesta manhã. O conceito de misericórdia, ele anda de mãos dadas com o conceito de graça. Dr. Luiz Berkoff, grande professor de teologia sistemática, aliás, os livros de teologia sistemática que nós estudamos no nosso seminário, em grande parte dos seminários, é o livro de teologia sistemática do Dr. Berkoff. Ainda é? Sempre foi, né? Desde sempre parece. E ele conceitua graça e misericórdia da seguinte forma: a graça de Deus vê o homem como culpado diante de Deus e, portanto, necessitado de perdão. A graça de Deus vê o homem como culpado e necessitado de perdão. Já a misericórdia de Deus vê o homem como um ser que está suportando as consequências do pecado, que se acha numa situação lastimável e, portanto, necessita do socorro divino. Em sua misericórdia, Deus tem pena dos que se acham na miséria e está sempre pronto a aliviar a sua desgraça. Misericórdia, então, é ação. Perceberam? Às vezes, nos dá a impressão, quando você ouve misericórdia, que é uma mera questão de ter pena, ou ter dó, ou ter compaixão de alguém. Mas o real sentido envolve ação. Ou seja, misericórdia sem ação não é nada. Misericórdia sem ação é uma mera carta de intenções, mas sem valor nenhum. Captaram? Crianças, estamos comigo? Estamos juntos até agora? Tudo certo? Então tá bom. Segundo, misericórdia, qual é a fonte? Lembram das 263 palavrinhas sobre misericórdia no texto bíblico? 263. Das 263 vezes em que o assunto aparece na tradução em português, presta bastante atenção nisso agora, 240 vezes é sobre a misericórdia de Deus. 240 vezes misericórdia de Deus. E 23 vezes apenas é sobre a misericórdia do homem, sendo que a grande maioria é Deus comandando o homem a ter misericórdia. Ou seja, para cada uma vez que a misericórdia é associada ao homem, 10 vezes no texto bíblico ela é associada a Deus. Essa contagem dá para ter uma conclusão com ela, que é o seguinte: Deus é o Senhor e a fonte de toda a misericórdia. A misericórdia que nós temos, que nós conseguimos demonstrar, vem dele, deriva dele. E veja, sempre que a misericórdia é associada a Deus, ela normalmente é apresentada como sendo de eternidade a eternidade. Vejam o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, daqui para todo sempre a misericórdia de Deus estará presente. Mas vai além. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ela vem desde a eternidade e vai por toda a eternidade. Tal é a misericórdia do Senhor sobre os que o temem. No Novo Testamento, o grande doador de misericórdia passa a ser o Senhor Jesus. Veja um exemplo no texto. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó,
estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo a multidão que passava, perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Compaixão e misericórdia são a mesma palavra aqui. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, ele reconheceu em Jesus o Cristo, o Messias. Recupera a vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ou seja, misericórdia divina é Deus vindo em nosso socorro. Deus vindo em nosso socorro. E é claro que Deus vem em nosso socorro das mais variadas formas, das mais diferentes maneiras. Mas existem duas formas muito especiais pelas quais o Senhor vem em nosso socorro. O Senhor olhou para nós e viu a nossa condição como caídos, como perdidos, como mortos, como incapazes de sair dessa situação calamitosa. É como Paulo diz em Efésios 2, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida, e vida em abundância. Pela graça sois salvos, e não vem de vós, é dom de Deus. Como é que Deus fez isso? Primeiro, Ele pega seu filho e o envia. Ele tira seu filho de um plano eterno, perfeito, celestial, e coloca seu filho aqui, no meio de nós, um mundo caído em pecado, fundado nas trevas. E o seu filho, então, anda conosco, come conosco, bebe conosco, dorme como nós, mas ele é perfeito, o seu sacrifício é perfeito, sacrifício que ele levou sobre si no nosso lugar. Essa é a primeira grande forma de misericórdia que Deus demonstra por nós. A outra grande forma é que não somente isso, mas Ele envia o seu Santo Espírito, que transforma o nosso coração, transforma a nossa vontade, nos capacitando a crer, a ter fé e a agir de acordo com a vontade de Deus. E aqui temos o texto: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, transformados por Deus, e agora misericordiosos. A misericórdia divina é a fonte, a origem de toda a misericórdia que deriva para o homem. E agora eu quero dizer a vocês, misericórdia, uma ordem. Porque o mesmo Deus que enviou seu Filho, o mesmo Deus que transforma nossos corações, Ele nos comanda a ter misericórdia. E talvez você possa se perguntar: qual o limite da misericórdia que eu devo ter, que é comandada por Deus? A resposta é simples: com tudo que você é e tudo que você tem. O melhor exemplo do texto bíblico talvez esteja na parábola do bom samaritano. Lá está um judeu caído à beira do caminho, às portas da morte. Ele não tem a menor chance de escapar daquela situação por conta própria. Passa um sacerdote, passa um levita, passam de lado. Eles nem olham para aquele homem caído à beira do caminho. Passa um samaritano, um inimigo natural do judeu. E ele então olha para aquele homem, e ele desce da montaria, ele se agacha, ele cuida daquele homem, ele coloca sobre ele o vinho e o azeite para curar as feridas. Ele carrega aquele homem por quase 30 quilômetros até o lugar seguro mais próximo, e deixa o dinheiro que ele tinha para que ele fosse totalmente cuidado. Ele vai do começo ao fim cuidando daquele homem. Esse é o limite da misericórdia que nós devemos demonstrar em nossas vidas. É tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. E talvez nunca tenha sido tão necessário quanto nesse momento em que nós estamos vivendo.
Momento de pandemia, saúde entrando em colapso, mas não somente a saúde, gente. Nós já estamos começando a ver os efeitos da carestia, os efeitos da falta de sustento, os efeitos da fome. Então, o que Deus nos comanda nesse momento é a nós, a quem foi dada a condição de fazer alguma coisa, que nós sejamos misericordiosos. Esse é o comando que Deus dá a nós nesta manhã. Essa é a ordem que Ele nos dá. Mas veja que Ele ainda assim tem uma última bênção de misericórdia para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O mesmo Deus que teve misericórdia de nós, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz. O mesmo Deus que teve misericórdia de nós, enviando o seu Santo Espírito para transformar meu coração, completará a sua misericórdia, enviando mais uma vez seu Filho, a volta de Cristo, o Todo-Poderoso. E um dia nós seremos reunidos a Ele e partilharemos da glória dEle. E nesse dia não haverá mais choro, nesse dia não haverá mais dor, nesse dia não haverá mais sofrimento. E estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, igreja? Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós. Sim, mas que o nosso coração transformado derrame misericórdia aonde nós passarmos. Que Deus abençoe a todos nesta manhã.